Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e hoje a gente vai fazer uma modelagem 3D de um comedouro para gatos, que é aquele dispositivo em que você coloca ração, uma quantidade maior, né? Geralmente quando você viaja ou vai ficar ausente algum tempo, você deixa um pouco de comida para o gato e ela vai descendo automaticamente, né? Sem precisar de nenhum mecanismo eletrônico, somente a gravidade já faz a função. Eu tenho já um modelo que eu fiz, ele é um mecanismo que funciona, então eu já sei das medidas e das proporções e vou colocar aqui para a gente ter uma forma mais padronizada e vou deixar mais ou menos duas opções. Uma que a gente vai conseguir fazer somente com parafuso, né? Você parafusa e vai estar montado, ou você pode optar por fazer um encaixe. Então, se você quiser cortar numa máquina, por exemplo, fica fácil também. Das duas formas, eu vou deixar o desenho desses modelos impressos na descrição do vídeo. Você pode baixar o arquivo 2D, você pode imprimir e fazer a montagem dessas caixas, ou você pode acompanhar o projeto e fazer as modificações que você achar necessário. Então, aqui começando, eu tenho dois modelos 2D de gatos, né, que eu peguei aqui no site FreePic, que eu vou utilizar de referência. Eles estão mais ou menos do tamanho de um gato real. A minha cena está em centímetros. Eu coloquei aqui a altura máxima desse gato como 26 centímetros mais ou menos, mas em geral ele vai servir para a maioria dos casos, mesmo que seu gato seja um pouco menor ou maior, o espaço que ele vai precisar utilizar vai estar de bom tamanho. Você pode medir também pelo tamanho do seu prato que você já tem aí e fazer a partir disso. Então vamos começar aqui. Eu vou ligar o Grid Snap só para facilitar aqui. E vou começar pelo ponto zero e vou colocar uma medida aqui de 28 na parte de baixo, né? Vou subir aqui 5,5, 5,5, né? Vou deixar aqui, vou subir aqui desse outro lado 30. Aqui eu vou trazer 15 ou pode ser 14. Vou subir aqui 30. E aqui 14. Agora eu só preciso encontrar essas duas partes aqui, ó. E esse é meu perfil, basicamente. Então aqui vai ter algumas paredes que eu vou mostrar agora. E a gente vai finalizando. É bem simples o funcionamento. Então o que eu vou fazer de cara aqui? Eu já vou fazer alguns fillets para deixar um pouco mais suave, né? Onde que tem possibilidade aqui, no caso, eu vou fazer nesse canto. Posso aumentar até um pouco mais aqui, vou colocar 3 centímetros de fillet. E aqui eu vou manter para priorizar o encaixe, mas eu poderia colocar um fillet de 1 também aqui, ó, que não vai atrapalhar. Posso colocar até aqui também. Aqui eu vou manter, porque eu vou usar uma dobradiça para encaixar. Vou selecionar tudo e vou dar um join. Lembrando que todas as ferramentas completas do Rhinoceros você pode encontrar disponível no curso do Rhinoceros A3D1, que vai estar o link na descrição. Lá você aprende toda a parte de 2D e também de 3D do Rhino, que fica bem fácil. Nessa parte é importante você já saber a espessura da madeira que você vai utilizar. No meu caso ela tem 12 milímetros, então eu vou utilizar aqui 1,2 milímetros para fazer esse objeto, né? E a profundidade disso eu vou colocar com 13 centímetros. Então vou dar um copy aqui e vou mover aqui pela parte de dentro, tem 13, então 14,2, né? E a distância interna aqui fica 13. Deixa eu checar, tá correto, 13. Então já tenho aqui minha base pronta. Vou fazer agora aqui madeira de 1,2, já defini ali, né? Deixa eu voltar. 12 milímetros, ó, encaixo aqui, ó, pelo snap e já travo aqui. Mesma coisa para a parte da frente, 1,2. Não tem problema se ficar ali fora, porque eu simplesmente vou dar um move aqui e vou trazer esse objeto para dentro. Vou fechar a parte da frente aqui de novo. Vou utilizar esse nó aqui como referência. Vou usar esse quad aqui, finalizo ali. Vou trazer até um pouco aqui abaixo da curvatura, mais ou menos no meio da curvatura. Vou trazer pela minha vista aqui lateral. Vou encaixar aqui, ó, assim fica tudo alinhado. Aqui eu precisaria dar um fillet, mas isso vai ter que ser feito depois, na hora da montagem.
Precisaria fazer um desgaste aqui com alguma ferramenta mesmo, né? Porque nesse sentido eu consigo cortar na máquina, por exemplo, né? Mas aqui nessa profundidade não. Então eu vou manter reto ali e depois eu altero. E precisa agora de um fundo e eu posso fazer de dois jeitos. Ou eu faço por aqui e coloco a espessura, ele vai aumentar 1,2 centímetros, né? Na altura total. Ou eu posso colocar isso para dentro do objeto. Então eu vou diminuir aqui um pouco mais. Eu vou optar aqui por fazer pela parte de dentro, mas aí fica opcional também, né? Para você definir como que você vai fechar. Então aqui está encaixado e está fechado esse meu objeto. Feito esse processo, uma outra coisa que é importante agora na construção é que a gente tem uma curvatura aqui na parte de dentro. Isso que vai fazer com que a ração não se acumule aqui no canto e sim ela vá para frente aqui do objeto, né? Então fica sempre disponível quando o gato vier comer aqui, né? Conforme ele vai comendo, vai caindo mais e vai mantendo o espaço aqui da frente sempre cheio. Então vou precisar fazer um arco aqui, fazer um arco utilizando essas referências, e esse aqui vai ser o meu guia mais ou menos, né? Posso fazer uma edição nesse arco e eu vou dar um offset nele de meio milímetro, meio centímetro, aliás, né? Posso colocar menor ainda, vou colocar 0,3. Isso aqui vai ter que ser um outro tipo de madeira que eu vou utilizar, porque ela precisa ter essa curvatura. Então, realmente precisa ser de uma espessura mais fina. Não dá para ser igual a desse modelo aqui. Feito essas duas partes, só preciso estrudar tudo isso, né? Até aqui do outro lado. Nesse ponto seria interessante colocar, desgastar um pouco essa parte, né? Lixar, para ficar mais fácil o encaixe, mas não vai interferir em nada, né? Tudo que parar aqui vai acabar caindo uma hora ou outra. E aqui nesse ponto não tem problema se, no caso, a ração não voltar, né? O que dá para fazer também é fazer um limitador nessa parte da frente aqui, né? Então você poderia colocar também um arco aqui na parte da frente. E aí você tem meio que um limitador também na parte da frente desse produto, né? Vou fazer aqui esse extrude só para finalizar. E eu basicamente teria uma rampa de acesso aqui, né? Então, novamente, nada fica preso aqui nesse canto. Eu só precisaria dar o acabamento na parte de baixo e o produto fica encaixado aqui. Esse é o ponto que eu falei que a gente pode simplesmente montar tudo isso aqui. Vou fazer a parte de cima. Essa parte de cima ela pode ser da mesma espessura da madeira ou dessa madeira mais fina. Então eu vou colocar da mesma espessura da madeira. Eu posso arredondar esses cantos aqui, né? Porque daí vai ser um caso de que pode ser resolvido no corte mesmo. Vou colocar só de um. E na parte de trás eu vou utilizar uma dobradiça. Então eu não preciso colocar por enquanto. Então basicamente essa é a nossa estrutura. Aqui vai ser uma madeira mais fina, que possa ser flexível, né? Então você também pode utilizar algum tipo de outro material que tenha essa flexão. Pode até ser um pedaço de plástico que tem essa dimensão e depois a gente vai abrir ela para saber as medidas exatas e onde você vai cortar isso aqui, né? E mesma coisa para essa parte da frente. Nessa parte da montagem você pode fazer tudo com um parafuso e simplesmente fazer a fixação desse objeto utilizando as guias aqui para montar esse comedouro, né? E agora nessa segunda parte eu vou mostrar como que a gente poderia fazer encaixar todas essas peças. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo para ficar mais fácil e eu mostro logo o exemplo no final.
Então primeiro é o parafusado, já vi aqui, né? Já mostrei como funciona. E eu falei aqui sobre a opção da dobradiça, né? Que ficaria mais ou menos nessa posição. Você faz a abertura e também seria interessante colocar uma travinha aqui na parte da frente, né? Para a tampa não abrir acidentalmente. Então vou desligar aqui e vou abrir os de encaixe, que é a outra opção. Então esse de encaixe funciona da seguinte forma: eu adicionei aqui alguns boxes, né, no meu objeto. Então no caso aqui ele vai ser feito no corte aos encaixes e subtraído da outra parede aqui, por exemplo, ó. Então são como várias peças, elas só vão se encaixar de um jeito, né? Então não vai ser difícil fazer o encaixe desse objeto, ó. Todas as partes possuem positivos e negativos e eu posso fazer o encaixe. Aqui na parte de trás eu fiz uma opção que eu consigo utilizar para fazer uma dobradiça, sem precisar utilizar uma dobradiça de ferro. Então aqui na parte de trás eu fiz um outro sistema de encaixe também. Então aqui eu precisaria, depois de pronto, fazer uma furação, encaixar um pino e aí eu teria essa dobradiça funcionando nessa parte, né? Eu precisaria fazer um furo nessas regiões e fixar algum ferro, alguma coisa que me permita fazer a rotação e a abertura dessa tampa de forma fácil. Mesma coisa eu optei pela parte da frente, mas que seria uma espécie de travinha, ao invés de você usar alguma coisa de ferro aqui, né? Então isso aqui seria totalmente de madeira, por exemplo. Você pode fazer um pino de madeira, você cola nessa parte e aqui você deixa ele solto, né? Você pode até usar uma furação um pouco maior e ele vai correr livre aqui e vai fazer a abertura da tampa. O que é importante fazer é esse corte aqui na lateral para que a tampa possa abrir. A mesma coisa teria que ser feito aqui, mas somente aqui na parte do meio, né? Então depois de pronto, você teria que dar esse acabamento aqui ainda, ou eu posso simplesmente fazer um box aqui, deixa eu já deixar isso mais ou menos pronto, nessa altura aqui, ó. Pronto, já está resolvido o problema, posso deletar, então ele vai ficar com essa aberturinha aqui, mas vai permitir que eu consiga fazer a abertura da tampa sem problema nenhum. Então tenho isso finalizado, posso voltar minha peça aqui para o lugar e eu faço os encaixes. Agora tem a parte da tampa que eu mencionei. Você pode usar uma chapa de madeira mais fina, como o Eucatex, que são aqueles fundos de armário, ou você pode utilizar algum material plástico rígido. Pode ser um PVC, alguma coisa de espessura pequena que possa ser colado e flexionado para fazer essa rampa aqui na parte de dentro, né? Aí o que a gente pode fazer, eu posso marcar esse objeto aqui para ele me mostrar onde que eu vou fazer essa marcação nessa madeira lateral. Então vou utilizar um pipe aqui e esse pipe vai marcar para mim aonde que eu preciso ter esse objeto, né? Então no caso aqui, ó, o pipe marca e eu sei exatamente que é aqui que eu preciso colocar essa minha curvatura. Posso fazer a mesma coisa aqui na parte da frente para marcar o objeto, aí vai ficar bem mais fácil de eu conseguir encaixar tudo isso, né, e ficar no lugar correto. Todas as partes montadas agora. Com a parte 3D montada fica fácil fazer a parte 2D e organização utilizando o Maker 2D no Rhino, né? Lembrando que todas essas informações eu tenho aqui na descrição do vídeo, o link para o curso 3D1. Eu vou mostrar aqui como que fica o 2D. Então tem todas as peças aqui espalhadas, eu fiz em duas pranchas. No caso eu utilizei um tamanho A2. Você pode imprimir, colar numa superfície, por exemplo, né? Fazer o desenho na madeira ou o que for, fazer o corte e em seguida só fazer o encaixe, né? Ou você pode levar para fazer uma usinagem e cortar isso em alguma máquina. Eu vou deixar o desenho disponível também na descrição do vídeo e você pode utilizar da forma que preferir. Tem uma opção de tamanho menor aqui em A3 que encaixa as duas partes laterais, mas fica um pouco pequeno aqui no espaço, então pode ser que não dê muito certo. Então é mais seguro fazer no tamanho A2 mesmo, para não ter risco da impressora alterar o tamanho da peça. Se alterar o tamanho, não vai dar encaixe nas outras. E aqui aquela chapa de 3 mm que tem a flexibilidade
se for uma madeira ou um objeto rígido, né? Se for uma prancha rígida, a gente vai fazer esses cortes aqui e depois eu mostro o funcionamento na parte da montagem. Então essa é a parte de modelagem 3D desse novo projeto. No próximo vídeo eu vou trazer ele finalizado, mostrando como que foi feita a montagem, que vai ser simples, né? Provavelmente somente com colagem de madeira, e também mostrar um pouco de como que funciona e como é fácil a gente fazer vários tipos de projeto que tenham várias finalidades aqui no Rhino. Se você procura aprender um pouco mais de rinoceros, lembra do curso completo na descrição do vídeo. Você pode fazer diversos projetos como esse. E se você já trabalha com marcenaria ou trabalha com madeira ou gosta de fazer coisa do tipo, é uma ferramenta que vale muito a pena investir, porque tem muita função e dá para expandir muito mais as possibilidades. Por enquanto é isso, um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender rinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.